Olá, boa noite. Agora teremos aqui o lançamento do e-book colaborativo, falando justamente de financiamento imobiliário e alguns outros direitos paramilitares. Vou convidar aqui a doutora Aline Crivellari para participar aqui da live em conjunto, para a gente conseguir conversar sobre esse assunto, né? De onde que surgiu essa ideia da live, do e-book e toda essa organização. Boa noite, João Batista. Boa noite, Pedro. Boa noite, Mônica. Matheus. Eu acho que o pessoal ainda está no ritmo de final de expediente, arrumando mala, fazendo pronto para viajar. Mas, ó, isso é muito importante. Quem tá aqui com a gente já vai mandando o link dessa live. Dá para a gente assistir enquanto está viajando, dá para ouvir, porque essa informação aqui, todo mundo sonha a casa própria, né? Sabe que eu fiz uma enquete ontem e uma das perguntas era, né, o que, que você sonha mais? Ir para reserva, que, né, depois de 35 anos de serviço, todo mundo quer também um descanso. A famosa contagem regressiva, né? Eles adoram fazer contagem regressiva. Exatamente. A outra pergunta é ir para casa. Não, além da reserva, era se você desejava a casa própria e ganhou assim disparadamente. Entendeu? Foi a resposta que mais teve interessados. Então, eu acho que as informações que a gente vai trazer hoje, principalmente as dicas aqui que a doutora Cássia tem com relação ao crédito imobiliário e do mercado todo, as formas de conseguir essa aquisição são relevantes. E isso, gente, é para ajudar todo mundo, né? Então, por isso que assim, não deu para assistir hoje, mas passa para o colega, manda para a campanha, porque às vezes tem muita informação que a gente não tem acesso, a gente deixa de aproveitar, de ter um benefício por falta de conhecimento. Não, com certeza. Eu acho que inicialmente a gente pode se apresentar, né? Principalmente para entenderem de onde que surgiu essa ideia, né? Esse book colaborativo sobre o tema. E aí eu queria passar para a doutora Aline, ela falar um pouquinho da trajetória dela dentro do direito militar. Tá bom, obrigada. Então, assim, para começar, vou me apresentar. Meu nome é Aline Crivellari. Eu sou advogada. Eu já tenho 11 anos de experiência no direito militar. Essa experiência, ela nasceu juntamente com o meu ingresso, né, na Marinha. Eu servi, fui oficial temporária por 8 anos, completei todo o meu serviço e hoje eu sou capitão reserva, capitão-tenente da reserva. Por isso, quando eu entrei na Marinha, assim, eu não tinha a mínima ideia do direito militar, era uma coisa que eu desconhecia, acho que como muitos advogados, muitos colegas por aí. E aí eu vi uma oportunidade de estar trabalhando numa área, num nicho muito específico, e também de retribuir o aprendizado que eu tive, né? A minha experiência na Marinha, ela foi super positiva, eu só tenho a agradecer a força. E eu sei que, assim, tem muitas situações que, por se tratar de uma administração, dela tá muito presa, às vezes, ao princípio da legalidade, a interpretação das próprias normas, elas são muito restritivas. E muitas vezes é até melhor que seja judicializada uma questão, né, para que isso traga uma solução mais econômica e mais segura para todos. E aí eu comecei a atuar nessa área. Eu já atendo principalmente militares, pensionistas, dependentes, e na área do direito administrativo no geral. Então, pensão, reserva, questões de carreira, questões de punições, processos disciplinares, sindicâncias e tudo mais. E aí, num dado momento, eu conheci a doutora Cássia, nós tomamos um café, conversamos a respeito, e surgiu essa ideia da gente fazer uma parceria. Uma forma de eu trazer informação para o meu público, que é militar, que tem condições especiais para estar, não digo só especiais, assim, que eles são privilegiados, não, porque por uma segurança da questões da carreira que são atípicas, a gente vê que tem muita mobilidade. Ao mesmo tempo, também tem uma segurança de estar tendo um valor, um contra-cheque, né, depositado para a União. Então, é um bom credor e é visto dessa forma. Então, tem alguns programas que ajudam, facilitam essa questão. E aí, a doutora Cássia veio falar comigo, a gente falou sobre isso. E ela, completamente especialista nessa área, voltada para negócios, fez essa proposta da gente montar esse e-book que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas antes disso, deixa eu aproveitar e pedir então que a doutora Cássia também se apresente e fale um pouquinho da experiência dela no mercado imobiliário. Então, gente, boa noite.
A minha experiência começou ainda na faculdade, quando eu comecei a estagiar dentro de alguns escritórios. Claro que focados ali para a parte de imóveis comerciais, que eram shoppings. Só que a partir disso eu comecei a ter várias experiências seguidas dentro de escritórios. Desde condomínios, regularização, questões de construção e, por fim, em algumas questões envolvendo empresas que gerenciavam escolas no Brasil todo. Então eu tive várias experiências de análise de legislação, de gestão de contratos, de organização de licenças, de verificação de PTU e por aí vai, de forma interregional, né, para além do Rio. Então, eu gerenciava vários imóveis do Brasil todo, do Rio de Janeiro. Então, isso aí já me deu uma amplitude de perceber que eu conseguia ter documentos, analisar os documentos, atender os clientes, independentemente de onde que eu estava, né? E aí, disso, abri meu escritório, né, em seguida, especializado dentro do mercado imobiliário, principalmente com essa vertente de pensar que nós temos o mercado imobiliário, não apenas o direito imobiliário. Geralmente a gente acaba pensando só na compra e venda e locação. Só que nós temos, para além disso, nós temos toda a organização do planejamento imobiliário no geral, né, desse patrimônio. Então, o escritório acaba tendo uma vertente bem 360. Então, desde o atendimento aos profissionais que atuam, né, os engenheiros, arquitetos, os corretores que precisam de assessoria jurídica em alguns momentos, tão quanto também as outras situações envolvendo os investidores. E foi a partir daí que eu comecei a ter essa sensibilidade para a parte de militar. Por quê? Eu abri o escritório, comecei a ter a divulgação do escritório, e os meus primeiros clientes foram militares, por mais que tenham sido de forma indireta, né, por rede social, que chegaram até mim, foram profissionais, né, que atuam dentro da parte militar, seja estadual, seja federal, que chegaram até mim com demandas principalmente envolvendo financiamento. E é claro que nós temos vários tipos de financiamento, mas foi uma questão que chegaram para tirar dúvidas específicas do contrato, mas eu comecei a perceber que tinha outras questões para além. E é claro que na época eu não tinha parceria ainda com a doutora Aline, então esses profissionais acabaram procurando outras advogadas especialistas na parte de militar, para atuar especificamente. Mas isso me ligou uma luzinha de, olha, talvez eu precise, para se surgir uma nova oportunidade, né, mais clientes da área militar, eu consigo também abranger esse atendimento. Então foi a partir daí que eu encontrei a doutora Aline, que foi super indicada por vários profissionais, falando que, olha, ela é especialista, ela atua nisso há bastante tempo. E aí a gente conversou ano passado, tomamos um café, até a gente conseguir costurar e entender como seria esse book inicial. É claro que é um projeto piloto, né, gente? Até para ver como que os nossos clientes vão atender, se vai fazer sentido para eles, se vai precisar de mais algum tópico específico, né? Trazendo, porque a ideia é bem essa parte da educação mesmo, porque muitas das vezes os militares mesmos não têm noção dos direitos deles. Então acabam indo pela legislação comum, sendo que dentro da questão militar eles acabam tendo muitas especificidades e facilidades também para essa parte da compra e da construção da sua própria casa, né? Então acho que eu já dei uma visão geral, Um né, spoiler. da história, da onde que veio essa ideia de fazer esse book. E é claro que, gente, outros tópicos são muito relacionados, como a parte do planejamento sucessório, que acontece muito, que os militares ficam sem saber como que vão organizar o patrimônio, né, quando chega no momento da aposentadoria. E por aí, outros tópicos para a gente verificar mais para frente. O foco de financiamento, para as pessoas conseguirem entender qual é a documentação, quais são os contratos, onde buscar basicamente dos programas. E aí, Aline, você quer dar alguma introdução aqui especificamente? Ou Eu eu acho posso que é dar uma importante. resumida? Sim, eu acho que é importante a gente falar assim que uma das preocupações que nós tivemos foi justamente passar uma informação fácil de ser compreendida, o mais completa possível e que ajudasse as famílias militares, no geral, a tomarem essa decisão, né? Porque, assim, às vezes um financiamento para mim é bom, mas às vezes para você não é. Até para ajudar a fazer essa escolha, né? E acho que isso até está dentro da nossa responsabilidade, assim, como
advogada, como pessoas atuantes, como pessoas que estão passando uma informação de conhecimento, passando uma educação, para que a própria noção financeira de comprometimento também dos militares ela seja feita de uma forma mais estudada, né? E dá opção, porque aquilo, como você falou, às vezes ele tem uma opção de um financiamento próprio militar, que vai ter alguma vantagem, vai ter algum valor, e a pessoa acaba pegando num empréstimo num banco qualquer aí, às vezes privado, com uma taxa maior, com uma situação maior. Então, acho que é muito importante isso, ter a informação, ter o conhecimento para fazer a melhor escolha para si. E como você também falou, Cássia, eu acho que esse é o nosso projeto, é o nosso primeiro e-book nesse tema, e nada impede que a gente venha atualizá-lo de acordo com as demandas que forem surgindo. Então, acho que a gente já pode até deixar aqui aberto, se o pessoal que tiver acesso, sentir que precisa de mais alguma informação, mais alguma coisa, pode fazer um contato, para a gente ver se é o caso de fazer alguma consulta, alguma análise específica, de estar ampliando, né? Porque às vezes a gente pode ter algum tópico que não passou por nós, né? Por mais que a gente tenha estudado, procurado saber sobre o assunto, mas pode surgir alguma situação que aqui a gente não conseguiu prever. Então também a gente aceita sugestões nesse sentido. E acho que a gente pode passar assim, mais ou menos, o que tem no e-book, né? Para as pessoas saberem da relevância dele, das informações que elas vão ser encontradas e vamos aí fazer uma introduçãozinha, assim, um pincelar, digamos assim, né, do material aí, o que a gente está falando. Quer começar? Sim. Inicialmente, trazer os tipos diferentes de programas que nós temos nessa parte de compra de imóvel e de construção também, que muitas das pessoas não conhecem também. É claro que essa parte de funcionamento de cada um dos programas tem que ser consultado no momento que for, né? Precisam também. Então é importante sempre ter essa consulta também. Um muito popular que nós temos, os civis, né, eu diria, é o programa do Meu Primeiro Imóvel. O primeiro imóvel, basicamente, é para a pessoa que ainda vai começar e vai comprar o seu primeiro imóvel e tem uma questão mais acessível. É claro que dentro do militarismo aqui, né, falando dos militares, tem taxas específicas, especiais, mas é basicamente taxas menores, né, do que o comum que existe nos bancos. Então, quanto à facilitação do crédito, né, por conta da renda desses militares, eles conseguem geralmente a partir de cabo já, até mesmo soldado, dependendo da situação, já fazer o tipo de financiamento específico, e é claro que depende, gente, da categoria, tá? E aí tem que ter toda essa simulação para vocês analisarem. E aí também tem a questão da incorporação das despesas, que seria basicamente a questão envolvendo o ITBI, né, que é o famoso tributo que precisa ser pago, tão quanto as custas de cartório, que aí se integraliza junto ao valor do total do financiamento, justamente para facilitar. Nós temos também o programa que também é voltado principalmente para as Forças Armadas, então Exército, Marinha e Aeronáutica, e também os pensionistas específicos. E aí nós temos também a faixa específica de financiamento de até 80%, a inclusão também das despesas e também a flexibilidade da escolha do imóvel, porque vai depender de onde que tem. Geralmente esse programa aqui, gente, a própria Forças Armadas tem uma forma de organização, né, a caixa deles, que aí eles fazem tipos de construção e de projetos de empreendimentos e divulgam, porque aí dependendo o militar escolhe onde que ele vai querer morar, dentro desses empreendimentos já pré-selecionados especificamente. Por aí vai também o Programa Especial de Moradia, que aí tem tudo a ver mais para os oficiais, né, que eu diria especificamente, que é a mesma categoria, né, pensando na mesma questão das prestações ajustáveis, a questão dos juros menores do que o mercado em geral, né, dos bancos aqui fora. E aí por aí vai também questão de construção. Pouca gente sabe, nós também temos um programa específico de construção. Então, é claro que são valores específicos que são liberados, precisa ser organizado o cronograma de obra, tudo precisa ser pré-planejado ali especificamente para conseguir essa parte do material de construção. Então, vou dar um exemplo aí. O militar já tem uma casa, um imóvel usado, vai fazer um puxadinho, ou vai fazer um reajuste, uma reforma dentro da casa,
consegue também verificar se está disponível essa linha de financiamento de material de construção. E aí, Aline, você quer falar do Poupex, que acho que é o mais popular. Mais popular, né? O Poupex, na verdade, tem o Consórcio Nacional do Poupex, que é oferecido para os militares, e ele acaba sendo realmente uma alternativa de financiamento tradicional, porque ele é como um consórcio comum que as pessoas conhecem, né? Ele vai oferecer cartas de crédito, aí tem aquela possibilidade de você estar fazendo o pagamento antecipado para ver se consegue o sorteio do prêmio, tudo. E elas podem ser utilizadas para adquirir móveis novos, móveis usados, né? Ou na planta também, ou até quitar, às vezes, um imóvel que você já está financiando. Então, com relação ao consórcio, eu acho que pode ser até o mais divulgado, porque a Poupex acaba fazendo bastante divulgação nesse sentido. Acho que é a que a gente mais vê por aí. Além disso, a gente vai ter também alguns benefícios que são exclusivos para os profissionais de segurança, né? Então, a gente está falando dos militares estaduais. E aí a gente vê que tem o Habite-se Seguro, que é justamente para as polícias, para as guardas municipais aqui do Rio de Janeiro. A gente tem também o programa Casa Verde e Amarela, que ele tem questões relacionadas aos policiais e os que podem utilizar, inclusive, o FGTS do cônjuge, né? Então, aqui é bom porque você, além de ter as vantagens do programa, você ainda consegue adicionar, de repente, abater, né? Adicionar o FGTS desse cônjuge, que não necessariamente às vezes é um policial, às vezes é uma pessoa, como a gente fala, paisano, né? Que trabalha como CLT e tal, tem uma outra renda. Então, você consegue estar somando as duas vantagens numa só para fazer a aquisição. E além disso, também a gente traz uma questão de investimento. Às vezes, para uma família, para uma determinada pessoa, não é plausível, para ela não é negócio, tá fazendo a compra de um imóvel, até por conta, às vezes, de ser muito movimentada, dependendo da carreira, o militar já sabe que ele vai ter necessidade de se mudar a cada 2 anos, alguma coisa assim. Então, para a família dele, pode ser mais vantajoso pagar o aluguel, mas ao mesmo tempo ele se programa para quê? Para estar investindo, né? E com isso adquirir o imóvel dele quando for o momento ideal, um momento de maior estabilidade na carreira e na vida. E aí a gente traz aqui as informações relacionadas aos fundos de investimentos imobiliários. Lembrando que aqui ainda não está atualizado, a gente está com algumas propostas legislativas aí do governo com relação à tarifação de imposto de renda, tá? Então, até hoje, isso ainda não está decidido, ainda não virou lei. Então, no e-book ainda está constando como isento de imposto de renda. E aproveite. Então, quem tem interesse em investir em fundos de imobiliário, esse é um bom momento, porque, pelo que eu andei vendo, os projetos que estão aí na pauta, é claro que isso pode mudar até virar lei, é que vai passar a valer a partir de 2016, ou 2026. Porque qualquer questão de imposto tributário tem um período ali para fiscal, então quem comprar ainda esse ano provavelmente não vai ser tributado com relação a isso, tá? Quem sabe essa vai ser até a nossa primeira atualização do e-book, né? A questão dos fundos de imobiliários. E aí, depois disso, a gente, pegando o gancho já em tributos, a gente trata muito bem da questão da imunidade tributária e de alguns benefícios que tem ainda relacionados com a moradia, né? Então, alguns militares, por conta da região que mora, principalmente quando a gente fala de especialidade de área especial, né, área alfa, área bravo, que são ambientes mais inóspitos, é comum ter PNR, né, ter o próprio Nacional Residencial disponível para aquele militar. E a principal vantagem dele, além de não ter a questão ali de estar pagando o imóvel diretamente, é ainda uma economia com relação a outros tributos, como o IPTU. Geralmente também a localização é favorável para o deslocamento do militar. Cria-se ali uma comunidade, porque você acaba tendo vários militares, você acaba tendo a vila militar ali, então acho que essa rede de apoio da família militar também, ela vai se mantendo com relação a isso. E aí depois a gente passa a tratar de alguns direitos imobiliários para os militares. Quer seguir, Cássia, por favor? Acho que você pode fechar essa parte dos direitos imobiliários, que depois eu falo sobre a parte de aquisição, que tem documentação, Ah, é espaço. verdade. Aí é muito mais específico da sua área.
É, aqui, na verdade, os direitos, eles visam, né, garantir principalmente a dignidade da família militar, e questões de moradia, né? Porque a gente não pode lembrar que, assim, é até muito comum, né? O militar, ele é militar 365 dias no ano, 24 horas por dia. Então, aonde ele mora é muito importante, é muito relevante até para o serviço, né? Então, se ele não tiver condições dignas de moradia, se ele não tiver uma forma de ter uma saúde mental com relação a isso, de segurança, isso vai impedir o próprio serviço. Então, esses programas, eles foram criados também pensando nisso, né? É uma forma da gente fazer valer, digamos assim, um dos direitos constitucionais que tem, que todo brasileiro, não só militar, tem direito a ter uma vida digna, com residência, com água encanada, com os bens, né, e serviços e que toda pessoa precisa para ter uma dignidade, tá? Eu acho que o principal dessa questão é isso. Essa é a principal motivação desses programas que nós temos com relação ao crédito imobiliário. E aí, gente, já partindo para os capítulos finais do e-book, funciona aqui. Geralmente as pessoas não entendem muito bem como funciona, acreditam que é uma questão de especulação, mas isso é muito específico. Primeiro ponto, precisa entender a necessidade. Então, dando um exemplo prático, vai depender do tipo de fase e onde que esse militar vai querer esse imóvel. Então, vai ser o primeiro ponto a ser verificado. Além disso, a entender a necessidade dele. Ele vai ficar sozinho? Vai morar com a família? Vai ter mais pessoas? Porque dependendo disso, vai mudar o tipo de imóvel que vai ser necessário para ele. Segundo ponto, muito importante, análise de crédito. E aqui entra até uma questão de uma questão importante, que não adianta você querer fazer o financiamento se você estiver enrolado com outras dívidas. Tem toda uma questão de organização do teto de cada uma dessas dívidas. Acho que a doutora pode até falar daqui a pouquinho sobre o superendividamento, que tem tudo a ver com esse tópico aqui. O que acontece, gente? Existem parâmetros, então não é qualquer tipo de salário que vai conseguir abranger tipos de valores específicos de financiamento. Então a gente precisa da análise do crédito justamente para verificar se esse militar consegue abarcar isso especificamente e quais seriam os valores possibilitados. É claro, em seguida tem a verificação específica de qual imóvel que se adequa dentro dessa faixa, fazer o processo de financiamento, que aí vai ter todo esse momento burocrático de verificar qual vai ser o tipo de contrato, vai no banco ou não vai no banco, assina digital, que hoje tem sido muito essa questão da assinatura digital mesmo, de forma de teleconferência especificamente, que nem precisa ir ao banco de forma física. Também análise da própria documentação, né? E aqui vai uma questão muito importante, é sempre necessário entender qual é o tipo de imóvel que você está contratando, que você está comprando. Seja o tipo de especificidade sobre metro quadrado, sobre a planta original que vai ser ali efetivamente relacionada, se for um imóvel na planta, né, que vai ser construído. Isso é super importante porque você precisa correlacionar quando for acontecer a entrega desse imóvel, para verificar se está tudo correto, né? Foi verificado ali de forma detalhada e todos esses detalhes desse imóvel estão ali de forma bem restrita. Então, quanto a gente, o detalhamento também de entrega de obra, cronograma, isso é importante também vocês terem no radar para acompanhar, porque aí vai a mesma coisa que a legislação comum. Então, vamos dar um exemplo prático aqui. Se lá dentro do contrato fala que vai ser no dia, vamos dar um exemplo aqui, 18 de junho, que vai ser a entrega efetiva desse imóvel, vai ter ainda mais 6 meses de prazo de entrega. Isso é legal. Eles podem, teoricamente, entre aspas, atrasar ainda mais de 6 meses. Então, se o imóvel for entregue dentro desse parâmetro, eles estão dentro da legislação. Então, não existe nenhum outro tipo de direito aí. Porque muitas das vezes a pessoa fixa tanto no contrato e esquece que existe essa margem que a legislação traz, principalmente por conta da oscilação de mão de obra, oscilação da questão da documentação, a BITS e tudo que acontece envolvendo a construção. Então, isso é super importante também, gente, perceber se esse imóvel já tem um registro específico dentro do cartório de imóveis, né, um memorial de incorporação, se tem uma matrícula, como que está essa documentação específica,
Organizar também, se tem o habite, se tem a construção, se está organizado isso. É claro que o imóvel na planta isso vai acontecer na última fase, que é quando já vai entregar, perto de entrega das chaves, que vai ter o habite, que vai ter a finalização da construção. E é importante vocês acompanharem isso, porque é obrigação da construtora, incorporadora, que for fazer esse procedimento, entregar essa documentação desembaraçada para vocês, de forma individualizada. Isso aqui é importante porque, às vezes, existe alguma falha de serviço, de procedimento, que aí não entrega tudo individualizado, seja a matrícula do cartório, seja a questão do IPTU, por exemplo, que pode demorar essa separação específica, mas é uma obrigatoriedade de ser relacionado. E aí, é claro, gente, é muito importante verificar também essa empresa que vai fazer essa construção. Então, essa empresa que vai fazer a construção, qual é a organização dela, se ela faz em quanto tempo, ela tem processo em andamento. Isso aqui é o básico, para além, gente, dentro dos critérios de imóveis que estão organizados dentro das caixas dos militares. Mas os imóveis que estão fora também, né? Vocês queiram aplicar esses benefícios também. Então, é importante ter essa análise também da documentação, da incorporadora, da construtora, se eles estão com algum tipo de problema no mercado, de processos, seja processos cíveis, trabalhistas, tributários, porque isso pode afetar o desenvolvimento dessa construção, dessa obra, dessa compra desse imóvel que você realizou, né? Justamente essa entrega. Então, é muito importante perceber isso. E é claro, gente, no final aqui do e-book a gente trouxe até algumas dicas e orientações no geral, falando sobre como fazer um financiamento saudável. Então, e aí? Vocês vão ter que fazer a conta básica, qual é essa renda desse militar? Quais são os gastos fixos, né, que precisam ser realizados? Quais são os variáveis? Se tem uma reserva de emergência, isso porque o financiamento tem seus juros específicos. Por mais que aqui nós tenhamos uma flexibilidade, existem os juros específicos do contrato, seja os juros de obra, seja a própria atualização monetária. Então, vocês precisam entender que existe esse impacto financeiro até esse término da obra e depois a continuidade de pagamento do próprio financiamento. Então, por isso que é tão importante ter essa pré-organização do planejamento, né? Aline, acho que eu consegui resumir um pouquinho tudo. Você quer trazer mais alguma orientação final aqui sobre essa parte de superendividamento, que acho que é importante, que é um tema muito em voga, né, e Sim. popular. Eu acho que o importante aqui comprar um imóvel é um passo muito importante. É um passo que vai impactar a sua vida, a vida da sua família como um todo, né? Não só porque vocês vão morar num lugar novo, num lugar que é de vocês, mas porque ele compromete o orçamento, né? Então, o importante é justamente isso, ter esse equilíbrio. Saber se você fez a melhor escolha, né, em termos de financiamento, em termos de escolha de imóvel, e o fato disso não estar comprometendo a sua renda a ponto de atrapalhar a sua aquisição de outros bens, como desde o do consumo do dia a dia, que são aquelas questões que realmente acabam enveredando para um superendividamento, né? Quanto se você tem um lazer. Então, por exemplo, você tem que ter dinheiro suficiente para pagar o seu crediário, né, o seu crédito imobiliário, mas ao mesmo tempo para manter as crianças na escola, para poder fazer o supermercado, para ter aquele final de semana que você vai para a praia, vai para o clube, porque a gente não trabalha só 24 horas, né? Apesar do militar estar à disposição, ele também tem que ter um lazer, ele também tem que ter uma sanidade mental. E aí eu falo sanidade mental porque, literalmente, dívida tira o sono das pessoas e elas enveredam para outras questões, para outras doenças, a situação complica muito mais. Então, faça uma escolha consciente. Eu acho que na dúvida, procura ajuda, faça a simulação de todas as hipóteses de financiamento. Se você não conseguir sozinho, procura uma ajuda de um contador, de alguém especialista nessa área contábil, ou até mesmo de um advogado que consiga te atender nessa questão consultiva. E depois, gente, não acaba só por aí. Escolheu, consegue pagar? Contrato. Tem aquela coisa, tá sempre nas entrelinhas. Não deixa para resolver depois. Não deixa para resolver depois que dá problema. Esteja ciente dos termos do seu contrato, do que você pode negociar, das implicações se você não vier pagar. Eu acho que assim, quando a gente sabe o que de pior pode acontecer, a gente se prepara para tudo.
né? Então, a gente não pode fazer do sonho um pesadelo. Então, invista nessa consulta, invista nessa orientação, né? Eu acho que isso não é demérito nem vergonha nenhuma. Na verdade, é a gente reconhecer que precisa de ajuda e que está fazendo uma escolha cada vez mais consciente. Não quer dizer que eu vou comprar um imóvel porque os juros dele é mais alto, ou porque se eu não pagar eu posso ter o imóvel leiloado. Não é isso. É diferente eu ignorar as consequências de eu ter conhecimento dessas consequências e saber até o que é abusivo e não é abusivo. E não vier alegar isso depois que você já tiver endividado. Ter conhecimento disso antes para você poder negociar o contrato nesta fase. Eu acho que o meu conselho final é esse, gente. É conhecimento, consciência e ajuda. Acho que tem que ser um momento feliz, né? Tem que ser um momento de felicidade, de comemoração, que não vá se transformar depois numa dor de cabeça. O resumo do e-book, gente, é basicamente isso. É claro que dentro do e-book a gente detalha muito mais informações e foi um resumão que a gente fez aqui em alguns minutos para vocês entenderem quais são os tópicos. E aí, quem tiver interesse, vamos deixar o link do e-book, né, do formulário, que vocês precisam se cadastrar para receber o e-book depois na bio dos nossos Instagrams. A minha é dentro do escritório, né, Cássia Clara de Advocacia, e também dentro do perfil dela. Basicamente porque é um e-book gratuito de acesso a ampla população. Então, se você conhece um militar, se conhece uma pensionista que tem interesse, quer se organizar em relação a questões imobiliárias, caminha essa live, né? Fala sobre esse e-book para essa pessoa conseguir ter essas informações básicas e conseguir se organizar. Que esse que é o grande ponto aqui. Muitas das vezes a pessoa não consegue se organizar porque ela não tem informação, ou ela nem se movimenta porque fica com medo. E aí pode ter uma assessoria específica de profissionais que saibam da área para conseguir orientar com a maior segurança possível. É claro que isso tudo depende ali do momento, da organização da família, aí das possibilidades que podem ser utilizadas, né? Mas nada melhor do que vocês terem um planejamento prévio, que é a ideia basicamente desse e-book. Transmitir um planejamento imobiliário para você se organizar e ter mais segurança patrimonial de uma forma geral enquanto militar. Acho que é isso, Alinha. Quer trazer alguma consideração final para a gente levar aqui? Eu queria agradecer a todos que estiveram conosco. Acho que a gente pode deixar essa live gravada também para quem quiser saber qual o interesse do e-book, né? Que também vai estar nos nossos perfis. E aí, indicar. Quem assistir, acabar encaminhando para os outros colegas e indicar para ajudar a gente realmente a levar conhecimento e ajudar aí a população militar como um todo. É É isso, isso. gente. Obrigada, viu, Cássia? A live vai ficar gravada, tá? Então, Prazer. quem tiver interesse, volta no nosso perfil que vai ficar gravada lá especificamente, viu? Boa noite, bom feriado para Boa todos. noite, bom feriado. Tchau, tchau.